Oi, gente. Hoje vamos falar de uma questão muito pouco conhecida entre nós brasileiros, sobre a história do Brasil e da relação da conexão entre Brasil e África. Folheando o dicionário, né, que eu já apresentei a vocês aqui em determinado momento, a Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes e Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz, né? Já apresentei aqui no outro momento. É, eu encontrei o Rodolfo Manuel Martins de Andrade, né? Um sacerdote religioso de matriz africana, cujo título é Bomboche Abitikou. Ele nasceu mais ou menos em 1820, na Nigéria, e morreu por volta de 1904, na Bahia, ou no Rio de Janeiro. Então, nesse, nesse item, né, da enciclopédia, que apresenta vários e vários africanos e afro-brasileiros protagonistas da história, nós encontramos ele retornando para a África, né? E eu quero dizer aqui que ele não foi o único caso, não. Ele foi um dos muitos africanos escravizados que conseguiram obter a liberdade de diferentes formas e retornar para a África. É importante a gente lembrar que em 7 de novembro de 1831, o Brasil assinou um tratado com a Inglaterra, se comprometendo a não aceitar mais desembarques de africanos na condição de escravizados aqui no Brasil. 1831. Eu não estou falando da lei Eusébio de Queiroz de 1850, não. Então, eu estou querendo dizer que todos os escravizados africanos que entraram aqui a partir da lei de 7 de novembro de 1831 estavam em situação ilegal. Então, e aqueles que conseguiam provar que desembarcaram aqui após essa lei eram considerados africanos livres e alguns deles retornaram para o continente africano. Então, numa das nossas pesquisas nos jornais de Recife, nós encontramos a seguinte notícia, cujo título é Cenas Africanas. Essa nota saiu no Jornal do Recife no dia 27 de novembro de 1868, na edição número 275, na página 1. Então vamos ver o que diz a notícia. Abre aspas. No vapor Cruzeiro do Sul, seguiram para a Bahia, donde partirão para a costa da África, porção de pretas e pretos africanos livres, e todas da nação Mina, levando alguns filhos nascidos aqui. Ao todo, 49 pessoas. Ao embarque dessa gente, compareceu quase toda a parceria, cantando e dançando ao som de batuques. Na frente do séquito, a bandeira da sociedade, que entre eles há. Esta bandeira compõe-se de 3 tiras horizontais da mesma largura, 2 verdes nas extremidades e uma branca no centro. No início desta, há uma figura de um calangro de cor verde com cabeça preta e por baixo a palavra
ajudar. Fecha aspas. Então, aqui nós temos a cena de um navio levando de volta para a África Ocidental, que eles aqui denominam de Costa da África, africanos livres que conseguiram provar que desembarcaram no Brasil após a lei de 7 de novembro de 1831. Aliás, essa lei é conhecida na historiografia brasileira como Lei para Inglês Ver, porque diz que ela não funcionou, né? Que foi só para um protocolo, né, para inglês ver. Até hoje tem essa expressão. Mas, na verdade, ela teve uma certa serventia, assim. Tanto é que esses que comprovaram que desembarcaram aqui após essa lei se tornaram africanos livres, né, e alguns retornaram. Então, o Bamboche Abitico, né, que a gente tem aqui uma breve relato da vida dele, da trajetória de vida dele, estava nesse contexto também. Ele voltou à África, mas não ficou lá. Ele retornou para o Brasil em determinado momento. Então, deixa eu dar uma lidinha aqui, né, nesse extrato, nesse fragmento da biografia. Então, já dissemos que ele nasceu por volta de 1820, na Nigéria, faleceu no Brasil, Bahia ou Rio de Janeiro, em 1904. Então, o texto diz o seguinte: Bamboche Obitico, africano ocidental de origem iorubá, nasceu por volta de 1820 em Oió, na Nigéria. Foi escravizado e trazido adulto para o Brasil. Pode ter chegado aqui no ano de 1849, já no período do trato ilegal. Consta que Bamboche foi batizado com o nome português de Rodolfo, em 26 de dezembro de 1850, na freguesia de Pirajuia, em Jaguaripe, na Bahia. Seu proprietário era o português Manuel Martins de Andrade, dono da fazenda Mutá. Conquistando sua alforria, retornou à África em 1873. Em Lagos, passou a morar num bairro brasileiro onde residiam outros africanos que haviam regressado e eram descendentes destes. Lá registrou o nome de Rodolfo Manuel Martins de Andrade. Sabe-se, por fontes orais, através de parentes da família Bamboche Martins, da cidade de Lagos, que Bamboche fazia parte da linhagem real do reino de Oió, sendo descendente direto de Xangô. Por sinal, no Brasil, ele viria a tornar-se sacerdote de Xangô, sendo consagrado a Ogodô, ligado ao mesmo orixá. Bamboche Abitico se transformaria então num verdadeiro personagem atlântico da constituição do candomblé, realizando várias viagens entre a Nigéria, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Conviveria com diversas gerações de africanos libertos que tinham negócios, interesses e vinculações religiosas na Bahia e no Rio de Janeiro, que visitou com frequência entre 1886 e 1893. Foram as pesquisas mais recentes de Lisa L. Castilho e Licoral Parés, nos anos 60, que mapearam as andanças atlânticas desse importante babalaô, que tem uma vida associada à fundação de várias casas e terreiros de tradição dos orixás, no Rio de Janeiro e na Bahia. Bamboche Obitico faleceu em Salvador nos primeiros anos do século XX e seus restos mortais foram depositados na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, célebre Irmandade Negra, localizada no Pelourinho. Fecha aspas. Então, essa transcrição, essa leitura eu fiz da página 83
da Enciclopédia Negra, né, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Então, esse Bamboche foi um dos que conseguiram retornar à África, mas não ficou lá, retornou ao Brasil. Mas nós não podemos esquecer que nesse processo de retorno formou-se na África Ocidental comunidades de ex-escravizados que retornaram. Um trabalho de fôlego feito pelo Milton Gurhan chama Agudás, os brasileiros do Benin. Inclusive, essa obra aqui, ela posteriormente foi transformada num documentário disponível no YouTube, chamado Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Também uma outra pesquisa nessa direção, anterior à do antropólogo Milton Gurhan, foi feito pela Manuela Carneiro da Cunha. Negros estrangeiros, os escravos libertos e sua volta à África. Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga e o trabalho dela, essa pesquisa dela, é de 1985. A do Gurhan, a publicação do livro, Os Agudás, é de 2000. Além dessa obra, nós temos aqui essa outra bibliografia também sobre a temática, o trabalho de Alcione Meira Ramos, que foi publicada como livro em 2007, né? Os que voltaram, a história dos retornados afro-brasileiros na África Ocidental no século XIX. Então, os Agudás é um trabalho centrado no Benin. E os que retornaram, os que voltaram, na verdade o título é Os que Voltaram, amplia, ele vai para além do Benin, né? Então ela investiga o Togo, a Nigéria, mesmo o Benin. Antes dessas pesquisas, o Pierre Verger já havia levantado fontes sobre essa temática nesse clássico livro aqui, Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos, dos séculos XVIII e XIX. Esse livro aqui, já um pouco surrado, como vocês podem ver, nos traz uma série de documentos, de fontes que podem ser utilizados em pesquisas. Então, ele levantou muitas fontes sobre a idas e vindas, fluxo e refluxos de escravizados, de traficantes, e entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos. Então, uma fonte riquíssima para quem pesquisa África, africanidades, cultura afro-brasileira. Pierre Verger, nós vamos ter que fazer uma postagem especial sobre esse pesquisador, que se tornou também sacerdote do candomblé, iniciado, né? Ele era francês e viveu durante muito tempo entre o Brasil e a África, e é falecido, né? E os seus restos mortais foram sepultados aqui no Brasil, na Bahia. E tem a Fundação Pierre Verger, do qual nós já estivemos lá pesquisando, uma riqueza, inclusive em fotografias, né? E para além dessa bibliografia, tem uma outra no aspecto, né, no gênero literário, que é do Antônio Olinto. Antônio Olinto, ele era mineiro, né? Se tornou embaixador do Brasil na região da Nigéria, na Nigéria,
E ele escreveu essa coletânea aqui, olha, a trilogia Alma da África, o primeiro volume, Casa da Água, o segundo volume, Rei de Queto, e o terceiro volume, Trono de Vidro. Nessa coletânea, né, ele mostra a construção de uma comunidade de ex-escravizados na África Ocidental. Então, ele construiu um romance histórico porque ele disse que na infância dele, lá no interior de Minas, ele ouvia dizer que antigos escravizados haviam retornado para a África e lá formado a comunidade e cujos descendentes viviam lá. Isso ele ouviu na infância, através dos causos, das tradições orais. E quando ele se tornou embaixador na Nigéria, ele conheceu descendentes desses retornados. Então, os 3 volumes narram de uma forma literária, né? O gênero é romance, mas é romance histórico. Então, ele narra, né, a, a trajetória dessa família, a trajetória desse grupo que conseguiu retornar e se, vamos dizer assim, se refazer nessa região de África, né? Então é muito importante a gente pensar esse trânsito atlântico dos africanos e dos seus descendentes na condição de escravizados, mas não só na condição de escravizados também. Então é o típico, né? Vamos dizer assim, a típica conexão, a típica relação de ida e de volta, uma via de mão dupla. E nessa via de mão dupla, muito da cultura brasileira foi para a África e muito da cultura africana veio para o Brasil. Nesse documentário que eu mencionei há pouco, Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, que eu aconselho, né, que vocês assistam, mostra muito bem essa troca, esse hibridismo cultural forjado no contexto da escravidão e do pós-escravidão também, e o que o Brasil legou à África, nessa região da África Ocidental, e que essa região da África Ocidental também legou ao Brasil, no âmbito da vestimenta, da culinária, da própria cultura material, da construção. E também tem um outro filme, um outro documentário que vai na mesma direção, mas falando especificamente do Pierre Verger, das pesquisas e da trajetória de vida dele. O título do documentário é Mensageiro entre Dois Mundos. Esse é um documentário bastante extenso, que eu já trabalhei com ele, com os alunos de História da África e Cultura Afro-Brasileira, assim também como já trabalhei com o filme Atlântico Negro na Rota dos Orixás, o documentário. Por isso que eu aconselho vocês a conhecerem, quem estiver na área da educação ou mesmo nas lideranças de movimentos sociais. É um belo material, um belo instrumento que nos aproxima da África, nos traz outras visões e outras possibilidades de interpretar a história da população negra na África e na diáspora, no caso específico, no Brasil. Então, lembrando que o nosso canal Africanidades Conectadas tem, sobretudo, esse objetivo de apresentar ao grande público
as nossas pesquisas, as nossas leituras, né? E trazer a público muita coisa que está produzida no mundo acadêmico, mas que está limitado às bibliotecas, às prateleiras das próprias academias. Quero dizer que toda essa bibliografia que nós estamos apresentando a vocês estão disponíveis aqui na nossa biblioteca de apoio, como eu já disse anteriormente, que quem quiser nos visitar é só agendar, né, no e-mail bento.ebano@gmail.com ou mesmo por esse canal, né, ali nos comentários. Nós ainda não temos a categoria de empréstimos de livros, mas pode ser consultado aqui e algumas partes das obras podem ser reproduzidas, desde que citadas, etc. e tal, né? Desde que também não seja com fins comerciais. E quero dizer que esse material não tem custo nenhum para quem vier pesquisar. Grande abraço, afroabraço, continue conosco.